Os ciliados se locomovem por meio de cílios, e aqui tem um dos exemplos não parasitários que tem importância para o Enem, que é o paramécio. O paramécio, por que ele tem importância para o Enem? Porque ele tem uma característica, lá do ensino médio vocês aprendem, do ensino médio do primeiro ano vocês aprenderam, que ele tem uma característica que é muito importante, que é isso aqui, ó. Isso que parece uma flor aqui para vocês, é essa mesma estrutura aqui. A gente chama isso de vacúolo pulsátil. Ele enche de água aqui e aperta como se ele apertasse, cadê eu para mostrar a vocês? Ele apertasse jogando a água fora. Por que isso é importante? Porque ele é um animal, um animal, um ser vivo, que ele tem uma célula animal, ou seja, ele não tem parede celular. Então, se ele não tiver esse controle osmótico aqui, ele vai explodir. Então, é por isso que ele tem importância para o Enem, porque ele pode vir para o Enem numa pergunta em que envolva controle osmótico, que envolva água, que envolva essa estrutura que a gente chama de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. E aí ele vem também com uma pegadinha, porque geralmente você encontra nos livros que animal não tem vacúolo, que quem tem vacúolo é célula vegetal. E no caso desses seres aí, o nome dele é vacúolo pulsátil mesmo, que é comum em seres unicelulares que precisam fazer esse controle osmótico. Aí eu tenho os foraminíferos. Esses foraminíferos aí, eles têm grande importância lá na matéria de Milton. É uma importância que vocês realmente não podem esquecer, que qual é? Os foraminíferos, eles têm uma carapaça diferenciada, que esta carapaça, ela forma uma coisa chamada vasa, uma estrutura chamada vasa, que é quem formou as pirâmides do Egito. Aí a gente tem uma briga, digamos assim, uma confusão histórica, que é como essas pirâmides foram construídas se lá é tão distante do oceano. E aí alguns historiadores dizem que, na verdade, naquela época o oceano era muito mais próximo do que das pirâmides do Egito do que hoje a gente sabe e a gente conhece. No livro de vocês, ele traz essa informação, o Mabs gosta muito dessa informação, porque ele diz que isso é uma das provas também evolutivas dessas mudanças que os mares sofreram ao longo dos tempos. E aí eu tenho um ser... Ah, tá, desculpa. O foraminífero, que eu não falei, ele também é comum em regiões onde você tem muito petróleo. E aí ele é estudado por geólogos por conta que às vezes o geólogo ele é chamado a um terreno para identificar. Se o geólogo encontra uma quantidade muito grande de foraminíferos, existe uma possibilidade dela embaixo também ter petróleo. Então é para isso que existe, por exemplo, concurso de geologia para uma Petrobras da vida ou para uma empresa particular que trabalha com petróleo, porque eles precisam estudar o solo e encontrar esses seres que a gente chama de biologia do solo, essa matéria, né? E alguns geólogos fazem também. Esse filo aí, o Actinópoda, ele envolve dois indivíduos que são pouco conhecidos, vocês vão encontrar muito raramente em prova, essas coisas, deixa eu tirar eu daqui pra frente, mas que eu gosto de lembrar ele, principalmente por conta dos nomes, né? O radiolário, ele tem essa estrutura redonda, mas ele tem essas espículas, tá vendo? Sempre como raios. E o heliozoário, ele já é menor em tamanho do orifício, mas ele tem como se fosse um sol, espículas maiores. Então, essas duas estruturas que também contêm sulfato de estrôncio, principalmente, essas duas estruturas aí, esses dois seres, eles têm beleza. Eu digo sempre que eles têm beleza e são considerados fitoplânctons, mas eles não têm muita importância médica, essas coisas, então por isso geralmente não caem em Enem em vestibular. Eu falo a título de conhecimento mesmo. E aí a gente vem para as doenças humanas causadas por protozoários, protozooses. A amebíase, causada pela estamoeba histolítica.
E aí a gente tem cuidado, porque sempre que você fizer exame de fezes, geralmente vai vir lá Etamoeba coli, que é uma etamoeba comum que vive em mutualismo, digamos assim, dentro do nosso organismo. E a entamoeba histolítica, ela também é encontrada no nosso organismo comumente. Só que o problema é quando ela aumenta de quantidade, digamos assim, ela aumenta a população dela aumenta demais. No livro de vocês, essas doenças, essas coisas todas estão lá no livro 3, não está no livro 2. Espera aí. Fui pegar só o livro para vocês, página 795. Eu passei para vocês na atividade, mas eu queria falar durante a aula. Então, ela está lá na página, nesse capítulo 27, que ele fala de várias doenças, e vocês têm que ter atenção, porque isso cai muito no Enem, então cai consequentemente na nossa prova também. Então, provoca diarreia, febre e, às vezes, dependendo da quantidade, ele provoca lesões na parede intestinal, porque ele provoca feridas, e aí pode ocasionar em fezes com sangue. A transmissão se dá por ingestão de cistos presentes na água ou no alimento. Então, o que ajuda nisso aí? Lavagem. Então, eu sempre brinco com vocês que nós temos que ter cuidado com hambúrguer, com alface, com os alimentos crus principalmente, porque esses ovos de ameba, tanto de ameba quanto de giardia, eles se prendem, assim, às vezes você vai comprar um coentro, o coentro foi regado com essa água suja, ele se prende ali, quando você não lava, quando você não cozinha, quando você não sabe a procedência, você pode se contaminar desses seres. Aí está o ciclo da ameba, ele entra geralmente por comida, né? Mas também pode ser por água. Ele passa pelo intestino e é eliminado pelas fezes, onde recontamina. Mas veja que ele também pode ir para 2 lugares, tanto para o pulmão quanto para o fígado. É o que a gente chama de extraintestinal. Geralmente, quando chega a esse ponto, também pode ir para a cabeça. Geralmente, quando chega a esse ponto, a pessoa já está bastante doente. São casos muito raros, não é comum, mas a ameba é uma das doenças que mata muito crianças no mundo. Não esqueçam que a doença que mais mata no mundo, dentre as 10 doenças que mais matam no mundo, está a diarreia, que é provocada por isso aí. Por quê? Porque a diarreia ela provoca uma desidratação muito rápida e que pode levar à morte, principalmente crianças. Então, tá aí as características da amebíase e que deve ficar sempre atento a crianças que tá todo dia enjoado, tá todo dia. E aí por que eu tô falando isso? Porque o Enem ele gosta do dia a dia, né? Então a gente tem que saber no dia a dia quais são as características. Ela pode formar esses cistos e geralmente você vai ser comum aonde? Lugares que não tem saneamento básico, então a água recebe dejetos de fezes, às vezes não tem fossa séptica e nem tem também encanamento de esgoto. Aqui em Guaraci mesmo, que a gente joga o lixo, o esgoto diretamente no rio, nós temos aí um problema que essas fezes, esses ovos vão para o rio diretamente e ele é usado para regar plantas e isso fecha o ciclo da ameba na nossa região. Né? Eu já falei sobre os sintomas e aí Enem adora isso, saber o que você fazer. Então, cuidado, porque quando você fala em beber água tratada, fervida ou clorada, lavar, manter bons hábitos de higiene, você fala de várias doenças. Então, quando ele falar disso, você tem que ficar atento a outras coisas que vão estar como característica. No caso da amebíase, por exemplo, ele geralmente vai trazer como característica essa questão de ser, ou vai dizer que é um ser unicelular, ou vai dizer que às vezes é encontrado no nosso organismo sem causar problema nenhum, por causa da quantidade, ele vai dizer coisas do tipo. A gente vai ver isso em